Sou o professor João Freire Abramovic. Hoje iremos dar continuidade na aula anterior, certo? Hoje nós iremos falar um pouco sobre servidores de arquivo. Vamos falar sobre alguns tópicos para nós termos o embasamento para criarmos esse servidor na aula prática, ok? Então vamos à aula. Primeiro a gente vai falar sobre compartilhamento e permissões do servidor de arquivo do sistema operacional Windows Server 2012 R2, que é justamente o sistema operacional que estamos trabalhando, ok? E o que seria um servidor de arquivo? O servidor de arquivo, ou conhecido como file server, ele permite armazenamento local e remoto de arquivos dos usuários, ou seja, o usuário ele vai poder acessar os arquivos com segurança dentro da empresa, onde tendo a certeza que esses arquivos não serão acessados por pessoas não autorizadas, tanto dentro da empresa como fora da empresa remotamente, caso ele tenha autorização para isso, né? Todo esse acesso ele é baseado em permissões, há opções de aplicações de cota de disco, ou seja, seria o limite de armazenamento de dados naquele disco do servidor, certo? E triagem de arquivo, onde a gente vai definir quais são os tipos de arquivos permitidos nas pastas do servidor, né? A gente sabe que o corporativo, no caso nas empresas, eles não permitem qualquer tipo de arquivo dependendo do setor. É claro, se for um setor de marketing, você vai poder colocar áudio, vai poder colocar vídeo, né? Mas se você trabalha no setor de almoxarifado financeiro, só vai ser PDF, vai ser documento de texto, vai ser documento de Excel e nada de vídeo, áudio, porque essa forma de armazenamento simplesmente é uma forma de armazenamento de documentos da empresa, né? Documentos de trabalho e não documentos pessoais, ok? Também é possível efetuar replicação de arquivos, né, tornando o armazenamento redundante. Se caso aqueles dados eles forem perdidos, a gente vai conseguir, no caso, resgatar esses dados na replicação, que seria, no caso, um serviço intimamente ligado ao servidor de backup, onde a gente vai ter em outro local, em outro servidor, esta replicação. Ainda falando sobre permissão do servidor de arquivo, a gente tem permissões de compartilhamento. O que é que a gente vai fazer com isso? A gente vai controlar o acesso a pastas em uma rede, ou seja, só vai acessar essa pasta mapeada, esse documento compartilhado, o arquivo compartilhado na rede, grupos específicos ou usuários específicos com permissão para acessar aquela pasta. Ainda falando sobre permissões, para acessar um arquivo em uma rede, o usuário ele deve ter permissão de compartilhamento apropriado, né? Que são permissões NTFS. Adequadas se a pasta compartilhada é um volume NTFS. Na verdade, a gente vai ver o que são permissões NTFS, tá certo? Mais à frente. O servidor de arquivo ele fornece um ponto centralizado na rede para armazenamento e compartilhamento de arquivo para os usuários, facilitando a administração e o controle de conteúdo corporativo. Seria um servidor centralizado para todos os setores, todos os usuários e todos os arquivos pertencentes à empresa e não ao usuário, né? A gente tem que ter a ideia que tudo que tem no computador ele pertence à empresa para o seu uso, né? Por isso deve ser usado essa documentação, esses arquivos que são armazenados são arquivos para o seu trabalho. Falando sobre permissões de compartilhamento. As permissões de pasta compartilhada, ela deverá assegurar que somente o usuário autorizado tenha acesso às informações contidas na pasta, definindo as permissões da pasta criada. As permissões de compartilhamento se aplicam apenas a usuários que obtiverem acesso aos recursos através da rede. Elas não se aplicam ao usuário que obtiverem acesso a recursos no computador. No computador você vai ter o acesso total, mas as pastas que são guardadas na rede, né, que na verdade, dependendo das políticas de segurança da empresa, você só vai ter uma pasta de acesso às informações dos documentos que você trabalha se for na rede, tá certo? Isso vai depender das políticas de segurança da empresa, ok? As permissões de compartilhamento geralmente são usadas quando compartilhamos uma pasta, e nesta permissão que definimos quais usuários da rede terão acesso à pasta e qual será o nível de permissão desse usuário. Se ele pode ler
ou se ele pode ler e modificar, e se ele pode ler, modificar e excluir. A gente vai falar tudo isso mais à frente, como é que funciona. A Microsoft ela prezou ainda mais pela segurança. Quando compartilhamos uma pasta no grupo, todos já está adicionada a sua permissão. É somente de leitura, né? As permissões de compartilhamento ela não funcionam quando o usuário está logado localmente na máquina que possui a pasta. Sendo assim, de nada adiantaria eu negar a permissão para esse usuário, pois quando ele loga na máquina que possui uma pasta compartilhada, terá acesso à mesma e os arquivos que estão dentro dela, tá certo? Agora a gente vai falar um pouco mais sobre as permissões básicas e as avançadas, né, para entender como é que funciona. As permissões de proteção de um arquivo, elas não são como senhas. As permissões elas são projetadas para ser granular, o que permite a concessão de grau específico de acesso a entidades de segurança. O Windows ele oferece combinações pré-configuradas adequadas para a maioria das tarefas de controle de acesso comum. O sistema de permissão NTFS tem 14 permissões avançadas que pode atribuir a uma pasta ou um arquivo. Isso aí já é por padrão. Você diz se vai querer ou não utilizar todas elas. No entanto, também existem 6 permissões básicas. Na maioria dos casos, os administradores trabalham apenas com as permissões básicas. Muitos administradores raramente ou nunca trabalham diretamente com as permissões avançadas. Para armazenar uma permissão, cada um desses elementos tem uma lista de controle de acesso, muito conhecida como ACL, né? Também usada nos firewalls. Um ACL é uma coleção de permissões individuais sobre a forma de entrada de controle de acesso. Sobre a forma de entradas de controle de acesso, que é a ACLs, né? Cada ACL consiste em uma identidade de segurança, isto é, o nome do usuário, o grupo que ele faz parte ou o computador, concedidas as permissões para esse determinado objeto na rede. As permissões específicas atribuídas a essas entidades de segurança. No caso, quando você gerenciar permissões em qualquer um dos sistemas de permissão do Windows Server 2012, você está, na verdade, criando e modificando as ACLs, ou seja, as entradas de controle de acesso em um ACL, que seria a lista de controle de acesso, ok? Aqui a gente tem um modelo, né, de como funciona as permissões de arquivo de pasta NTFS. A permissão NTFS será aplicada da seguinte ordem, se houver conflito, né? Negação é explícita, permitido é explícito, no caso, negação herdada ou permissão herdada. Aqui a gente tem uma pequena tela para mostrar mais ou menos como funciona, mas na prática vocês vão aprender a aplicar isso de forma mais simples, certo? Pode ser que alguns não tenham entendido como é que funciona, mas na prática nós veremos isso na próxima aula, ok? Aqui a gente tem a configuração da permissão avançada. É onde você, voltando para o slide anterior, vai clicar aqui nesse Advanced e vai ter acesso a essa permissão avançada. Como foi falado, grande parte dos administradores, ou quase todos, nunca utilizam isso para as permissões de acesso na rede, ok? Você pode adicionar novos usuários ou grupos para aplicar as configurações NTFS. Você pode selecionar o usuário ou grupo e clicar em editar para definir configurações avançadas de permissões NTFS. Também veremos isso na prática no momento que a gente vai dar permissões a usuários e grupos do nosso Active Directory de acesso à pasta compartilhada. Aqui a gente tem uma pequena tabela, no caso a seguir, que seria uma lista de informações que você precisa saber antes de adicionar uma função de um servidor de recurso. Isso aí seria, vamos dizer assim, melhores práticas para que você aplique isso aí no seu servidor, ok? Na primeira coluna, a gente tem, antes de adicionar uma função do servidor de arquivo, você decida se você deseja configurar a cota de disco, ou seja, o espaço de armazenamento que aquele usuário vai ter no servidor de arquivo. Pode ser diferenciado, aplicado por usuário ou aplicado pelo grupo, ou seja, o departamento financeiro ele vai ter um espaço em disco
para que os usuários armazenem suas informações. Geralmente isso aí é botado por usuário. Cada usuário vai ter, sei lá, 200 megas em texto, né, em arquivos Excel para armazenar. Aqui tem um comentário. Use cota de disco para rastrear e controlar a utilização do espaço em disco em cada volume NTFS, criando um log de evento quando o limite de espaço em disco é desrespeitado. As cotas evitam que os usuários ultrapassem o disco, no caso o espaço em disco que a eles é designado. O que é isso? Você diz que determinado usuário no determinado setor ele tem lá, sei lá, 500 MB, que geralmente é menos, para guardar os dados que são necessários naquela pasta específica. E o usuário começa a colocar imagens que no setor dele tem permissão de colocar fotos, tem permissão de colocar, por exemplo, vídeos, armazenar algum tipo de vídeo, e ele estoura o limite dele. Aí vai aparecer a informação para ele. Se caso ele deseje aumentar aquele espaço, ele vai entrar em contato com o seu chefe, e através do seu chefe ele vai entrar em contato com o setor de TI para aumentar ou não aquele espaço que foi designado para ele, ok? Embaixo tem: identifique as pastas que você deseja compartilhar no computador e especifique um nome e uma descrição para cada pasta, né? Os usuários visualizam os recursos compartilhados do servidor de arquivos com base no nome do arquivo. Recomendamos criar nomes de compartilhamento de fácil memorização e que indique conteúdo da pasta, ou seja, a gente vai botar lá um diretório compartilhado almoxarifado e vai compartilhar o nome daquela pasta, por exemplo, arquivos de imóveis, isso no departamento de almoxarifado. E dentro desse compartilhamento, cada usuário vai ter sua pastinha com seu nome, tá certo? Por exemplo, suponhamos que cada usuário receba 2 GB para armazenar suas informações particulares no servidor de arquivo. Uma boa ideia é dar à pasta um nível mais alto do seu servidor de arquivo, o nome da pasta pessoais, ou seja, o nome de cada usuário em sua pasta, porque se ele vier colocar muitos arquivos, ele não vai ter o espaço em armazenamento encerrado do setor dele, e sim da pasta pessoal dele, ok? No caso aí, em seguida, você pode nomear cada pasta ou subpasta de acordo com o nome do domínio e do usuário. Isso aí a gente já falou, né? E por último, né, que isso aí são recomendações, determine os tipos de permissões que você deseja definir nas pastas. O que é que ele pode fazer e o que ele não pode fazer. Eu vou ter uma pasta raiz, vamos dizer assim, para o diretório almoxarifado. E dentro dessa pasta raiz eu vou ter o nome de cada usuário que faz parte do almoxarifado. Vou colocar na permissão do diretório raiz, que é da pasta do almoxarifado, que todos os usuários vão poder acessar a pasta, mas cada usuário só vai poder acessar a sua pasta específica. Se ele tentar acessar a pasta do amigo dele, do outro funcionário, vai dar acesso negado, ok? Outra permissão: ele não poderá também deletar nenhum arquivo que estiver em outra pasta, a não ser a da própria pasta dele. Isso para evitar que ele entre na pasta de outro funcionário e delete o arquivo do funcionário. Também não terá permissão de reescrita, nem de ler, nem de escrever, nem de executar nada dentro da pasta de outro usuário, ok? Atribua permissões mais restritivas que ainda permitam que o usuário realize tarefa necessária para o seu trabalho, é claro, né? O controle de acesso do sistema de arquivo NTFS, ele fornece mais segurança que as permissões de compartilhamento geral. E na aula prática, o que é que nós vamos fazer na próxima aula? A gente vai fazer um compartilhamento simples de arquivo e pasta em rede. Vamos criar algumas permissões NTFS, tanto de grupo como usuário, certo? Para visualizar essas pastas na rede. Vamos mapear essas pastas na rede, ou seja, quando o usuário se logar no computador onde ele trabalha, vai ter já a pastazinha do diretório do setor dele, e dentro dessa pasta a pasta específica dele, ok? Configurar os acessos de compartilhamento, foi isso que eu falei. E vamos fazer o teste de compartilhamento e acesso por máquina cliente do Windows 10. O que é que a gente vai fazer? Vai entrar no Windows 10 e acessar essas pastas que estão mapeadas e ver se nós temos acesso ou não
as pastas de outros usuários e a nossa pasta com permissão de edição, exclusão e criar novos documentos, ok?